pessoal, vamos dar início a mais uma reunião magna do Hospital São Lucas, no nosso 35º ano. A reunião de número 1483, né, que vai ser proferida pela doutora Milena Barros, que eu já aproveito para parabenizá-la, que agora vai ser nossa RT, né, da unidade do serviço cardiovascular do Hospital Universitário. Ela foi agora já nomeada oficialmente. Ela já era de fato, né? Agora é de direito, ou seja, então você já ajudava bastante e agora só vai ser oficial, né, dessa função. Então, parabéns, eu acho que é uma conquista pelo todo seu estudo, seu profissionalismo, então é só um reconhecimento, né? E Milena que se tem dedicado bastante a essa metodologia, que é o teste cardiopulmonar. Ela fez a gente entender a importância desse exame, é tanto que hoje em dia eu sou um usuário, né, e nos ajuda bastante nisso aí. Ela vai mostrar um caso clínico de que esse exame pode ter na conduta. Bem, Milena, então a tela toda sua aí. Boa noite, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui sobre algo que eu gosto muito, pela sua importância, né, e cada vez, trabalho de formiguinha, vou divulgando o método. Muito obrigada também, doutor Souza, pelas palavras, o senhor é um grande incentivador, né, desde o início, quando eu cheguei no hospital universitário, eu sou muito grata, sempre me dando a oportunidade. Pronto. Então, boa noite a todos, agradeço a presença de quem está aqui com a gente. Então, a gente vai trazer um caso clínico hoje de vida real e mostrar a contribuição no teste cardiopulmonar de exercício na conduta. Vão ser noções básicas do teste cardiopulmonar, nada muito complicado, para a gente ir aprendendo aos poucos. E o caso clínico é um pouquinho longo, porque ele começa em 2016, então algumas coisinhas eu vou pular para a gente não gastar tanto tempo. Então, a paciente de 30 anos está fazendo eco. Helena, não tem alguma aí aberto, não? Tem mais de... Celular, deve ter celular aberto. É. Pessoal, todos que não estão participando, por favor, então, a paciente de 31 anos, sexo feminina, casada, nível superior, nasceu na Bahia e estava aqui em Aracaju, e a paciente gostaria de iniciar a academia. E aí solicitaram um relatório médico, ela estava assintomática. Antecedentes pessoais, doença da infância, rinite alérgica, síndromes gripais, tinha uma história familiar de DAC, o pai, e ela afirmava que a avó materna e o tio materno tinham uma história de coração grande. Nunca teve filho, morava em casa de alvenaria, nenhum contato com barbeiro ou moradia de casa de taipa. Sedentária, mas sem vícios como tabagismo, etilismo e sem uso de medicamento. Então, a paciente aparentemente saudável, o IMC de 24,9, ausculta cardíaca normal, pressão normal, ausculta respiratória, tudo normal, o exame físico. Então, é aquela paciente que chega com um relatório, né? Aqui já daria até uma discussão, se pediria ou não pediria exame, assintomática, e ela queria começar a academia. O colega solicitou um eletrocardiograma, querem falar alguma coisa? Acho que a doutora Celi gostaria de falar desse eletro, que ela gosta de falar de baixa voltagem ventricular. Pode interagir, doutor Souza, durante? Não, depois, não me engano, talvez. Se quiser, pode, não tem problema. Agora, talvez seja melhor depois, para não perder o... Então, uma baixa voltagem ventricular, um ritmo sinusal, uma alteração da repolarização ventricular difusa, se alguém quiser complementar. E aí, diante desse exame, foram pedidos outros exames, né? O laboratório, acredito que ele já pediu logo, essa paciente tinha uma dislipidemia mista, né? Um LDL 170, um triglicerídeo de 173, glicemia normal, tireoide normal, hemograma demais, laboratórios ok. E aí, para surpresa, essa paciente aparece com ecocardiograma, com a hipocinesia difusa e uma fração de ejeção de 47%. Esse eco, como eu levantei de prontuário, eu não tenho tantos detalhes.
Mas aí tinha um teste de esforço máximo, com boa capacidade, boa condição aeróbica, sem alteração eletrocardiográfica, mas essa paciente teve um episódio de taquicardia ventricular não sustentada e extrasístoles ventriculares isoladas. O Holter mostrava extrasístole ventricular 3.504, com algumas taquicardias ventriculares não sustentadas. E aí? A gente libera para a academia sem investigação adicional ou prosseguiria a investigação diagnóstica e qual exame poderia ser solicitado? Querem discutir alguma coisa aqui? Porque, assim, são 3 pontos. Eu dividi a apresentação em 3 pontos. Volta um pouquinho, Milena, só para passar o olho. Certo. Volta só um para olhar com... Os exames. Diante desses exames, se vocês liberariam essa paciente para a academia ou você tenderia a investigar um pouquinho mais? Veja, a gente tem que explicar a redução da fração de ejeção, né? Acho que tem que contar a cardia ventricular, tem que explicar, né? É, uma paciente... E além disso, né, Zé Augusto? Milena, eu chamaria atenção também, e assim, dessa não casualidade de aqui encontrar um eletrocardiograma, que é um exame simples, em geral a gente não leva muito em consideração, mas ela tem mama, tem atenuação de mama, essas coisas, mas ela tem uma baixa voltagem ventricular, uma baixa voltagem significativa, sem antecedentes nenhum que possa se pensar seja algo de parede ou derrame, alguma coisa assim que pudesse levar a esse pensamento. Então, ela tem fração de ejeção de 47, usa e arritmia ventricular. Então, é uma paciente que, até que se põe esse contrário, tem uma alteração miocárdica, né? Uma alteração aí do cardíaca, embora assintomática, subclínica. É aqueles casinhos, né? Pense essa paciente no consultório, assintomática, né? Nunca teve nada e uma surpresa, né? Milena, só uma coisa, esse eco, pelo que eu entendi, você parece que é um eco antigo, né? Ou foi o eco já do Foi caso? de 2016, mas assim, ela já não tinha mais o exame, entendeu? Para eu pegar mais detalhes. Eu peguei o que estava escrito em prontuário. É porque o que chama a atenção é que ela tem, assim, hipodifusa, o ventrículo esquerdo, você veja que coisa curiosa, ela tem dimensões normais, né? Você veja isso. Normais, a esquerda é bem normal, função diastólica normal, né? E agora tem a descrição da hipodifusa que tem, quer dizer, então esse doente aqui você não pode nem chamar de miocardiopatia dilatada, porque não tem, as dimensões são normais do coração. É claro que se você olhar aquela classificação de 1995 de miocardiopatias, que ele bota dilatada, hipertroca restritiva, displasia ritmogênica de ventrículo direito e aquelas ali não classificadas. Não classificada, ele coloca bloqueio de ramo esquerdo e pacientes com disfunção ventricular esquerda e dimensão normal do ventrículo esquerdo. Hoje entra não compactada como um fenótipo também, né? Não compactada com fenótipo. Só que a não compactada, você já chama atenção, né, para aquelas coisas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Estão me ouvindo? Boa noite. Tudo bem? Eu não me lembro o que eu fiz aí nesse período aí, mas assim, esse caso precisa investigar a causa estrutural anatômica, então assim, a princípio eu pediria uma ressonância e não liberaria para atividade física, a pergunta que a Milena fez foi a primeira, não liberaria, e começaria a estatina, até porque ela não vai conseguir inicialmente modificar muito o estilo de vida sem uma investigação mais aprofundada. E preocupa também essa carga aí de taquiarritmia ventricular. Então, precisa ver a anatomia, né, desse ventrículo aí melhor. Certo. Ela não tinha história, Milena, de nada de nenhum evento de miocardite, de uma virose, alguma coisa, viremia, alguma coisa próxima a isso, não, né?
Então, eu ia até Ou para o antecedente. final, né? Esse caso, no congresso do DEC, me pediram um caso de ser na mulher. E eu tinha feito um pulmonar e lembrei desse caso de Wesley. Essa paciente é de Wesley, ele pode contribuir, né? Eu conversei com a paciente, mas nada, por isso que eu falei, Wesley, vê se você consegue participar para trazer um pouquinho, né, do que você percebia, que é totalmente diferente, né? Quando a gente conversa posteriormente. Assim, ela falou que teve muita síndrome gripal na infância, entendeu? Mas, assim, perto desse processo, ela não tinha relatado nada. Qual a idade dela? 36, vai. É uma coisa que a gente, às vezes, não valoriza é o alcoolismo na mulher, né? O alcoolismo é uma coisa importante também, né? Mas ela não é, não, eu perguntei. Não é, não. Alcoolismo, tabagismo, entendeu? Tá. Então, prosseguindo. Então, assim, todo mundo, né, quis também investigação e para avaliar melhor foi solicitado uma ressonância. E aí, se o Luiz quiser falar algo, então, o ventrículo, doutor Souza, estava 6,2 pela ressonância, né? O diâmetro diastólico e sistólico 5,5, a fração de ejeção batendo em torno de 45%, mas um ato esquerdo realmente é de 2,6, hipocinesia difusa e um realce tardio mesoepicárdico, extenso e multifocal. Os achados eram compatíveis com o processo inflamatório prévio, sugerindo uma miocardite. Luiz, quer falar alguma coisa da ressonância? Luiz? Oi, Milena, tá ouvindo? Tô. Bem, vou botar o áudio aqui. Tô alternando entre o... Não, assim, é isso mesmo. Lembrando que, assim, cavidade normal, né, com fração de ejeção baixa, normalmente você pensa o quê? Em duas causas, né? Ou IC aguda ou isquêmica, né? A isquêmica, ela consegue fazer isso, né? Ela consegue fazer, por exemplo, um aneurisma parede anterior, né? Ou uma cinesia localizada para inferior e não dá tempo de dilatar ainda. Então, ela pode fazer uma fração de ejeção baixa, né, com cavidades normais. Mas realmente, nesse caso, quando foi para a ressonância, a gente viu que a cavidade realmente era aumentada. Não tem um volume indexado aí, mas provavelmente o volume indexado devia corroborar. E o realce realmente é um realce extenso, né, multifocal, né, diagnóstico diferencial aí, pra você pensar, né, talvez uma doença genética aí, né, que às vezes as doenças genéticas podem cursar, mas normalmente a doença genética ela faz uma fração de ejeção mais baixa, né. É muito pouco assim para pensar numa doença mais estrutural genética ou uma sarcoidose da vida. Nesse caso, eu pensaria mais numa sequela de miocardite mesmo. Milena, outro detalhe interessante da coerência que tem eco, a ressonância que você falou, bem, lado esquerdo pequeno, e ela não tem sintoma, né? Quer dizer, repare bem, a função diastólica normal, provavelmente se explica porque que ela não tem, né? Quer dizer, como a esquerda é pequeno, ela não deve ter disfunção diastólica e, consequentemente, essa queixa de dispneia, ela não vai ter, né? Então, acho que isso é bem coerente. Isso tudo começou com um relatório para a academia. Pois então, exatamente, não é nem sintoma, né? Isso. Então, essa paciente ficou com uma miocardite. Só complementando. Alô? Não, só complementando o que eu quis dizer, na verdade, que eu acho que ficou meio confuso, é que é muito realce para pouca disfunção, entendeu? Normalmente as miocardiopatias genéticas ou que cursam com fibrose, normalmente é o contrário, né? A própria bioquilatada é muita disfunção e pouca fibrose. Então, por isso que eu pensaria mais nesse caso, nesse momento, na miocardite mesmo. Ô, Luiz Flávio, boa noite. Você acha que isso aí pode ser sequelas de miocardites, mais de um episódio de miocardite subclínica? Você botou lá realce multifocal, extenso, ou na sua visão, isso aí foi só uma sequela de um episódio de miocardite? É difícil dizer, né? Mas é possível que tenha sido mais de um episódio de miocardite, ou não? Pode ser. Mas não é incomum você pegar miocardite assim, nunca teve nada, com edema e multifocal também. Então é comum acontecer isso. E normalmente eles fazem isso. A miocardite ela não costuma dar muita disfunção. Porque se você pensar bem, uma minhoca dilatada com tamanho realce, por isso que eu falei, né? Uma minhoca dilatada com tamanho realce, ela teria uma fração de 20%. Você vê que é um VE bom, né? Então a miocardite ela não costuma cursar com disfunção, com queda importante de fração de ejeção, né? Então é muito fibrose para pouca redução de fração de ejeção. O Luiz, vai ser nada agudo, né? Não, é porque não mostrando todos os exames, todas as sequências, mas normalmente eu faço um T2, né, quando vem realce, e o T2 nesse caso foi normal. Esse T2 aqui que você fala do ferro é T2 estrela, né? Esse é o T2 estrela, mas a gente faz uma sequência de edema também para confirmar se não tem alteração aguda, e nesse caso foi sequela mesmo. Tá.
Então, seguindo, ficou com uma miocardiopatia dilatada após possivelmente um evento de miocardite e foram iniciados o beta-bloqueador, o carvedilol 125 de 12 em 12, com IECA, o enalapril e a estatina. Aqui só para trazer, né, no DERC, nós temos a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular e a Diretriz de Cardiologia do Esporte do Exercício 2019-2020, para saber em relação ao exercício físico. Quando a gente pega um paciente com mostrando essa ressonância com miocardite, você não consegue precisar em quanto tempo aconteceu essa miocardite. Até conversei com o Luiz, você consegue precisar que, assim, tem mais de um mês, saiu da fase aguda. Só que a gente sabe que o ideal para voltar ao exercício após a miocardite, alguns trazem 3 a 6 meses. Então, assim, de qualquer maneira, com essas arritmias ventriculares, seria interessante realmente esperar um pouco mais, repetir os exames para ver como essa paciente está evoluindo, já que a gente não tem certeza de realmente quando aconteceu essa miocardite. Então, aqui eu vou trazer, só para facilitar os anos, 2016, a paciente continua assintomática, próxima ejeção de 45%, mesmo espectro. Em 2017, foi repetida a ressonância, 42%, né, o mesmo aspecto de realce mesoepicárdico e multifocal. Na verdade, 2016 é aquela mesma, que é só para a gente ter a noção como é que estavam os diâmetros. Em 2018, foi repetido um eco, todo o tempo a paciente assintomática, o ventrículo não mostrava aumento, passando de ejeção de 44% e a hipocinesia difusa discreta. Mapa, vocês veem que essa paciente tem uma tendência a ter uma pressão um pouquinho mais baixa. Laboratório, o LDL agora controlado com estatina e sorologia para Chagas foi negativa. Agora, ela com beta-bloqueador em dose pequena, vocês vejam que teve uma boa resposta, né? Só teve um ataque, as extracístolas 3.000 e tanto, já reduziu para 2.401, mostrando uma boa resposta. E aí, aquilo que a gente fala do cardiopulmonar, né? Você pega uma paciente dessa que ela diz assintomática, mas lembre que sintoma é algo subjetivo. Se eu quero ter certeza, eu preciso de um parâmetro objetivo. E aqui o teste cardiopulmonar de exercício se enquadra muito bem. Às vezes a gente pede 4, eu falo sempre isso, né? Você chega, pega o paciente, tem 5 ecos, não tem uma prova funcional. Ou se não tem um teste ergométrico, a gente sabe que superestima a condição aeróbica. Então, nesse teste cardiopulmonar, ela fez um exame de 11 minutos, atingiu uma frequência cardíaca de 168, 89% da máxima, ela estava com beta-bloqueador, atingiu um quociente respiratório de 1,15. O que seria isso, Milena? Quociente respiratório. Hoje eu vou falar só de algumas noções. O quociente respiratório é a relação entre a liberação de consumo de oxigênio sobre a razão, né, o consumo de oxigênio. Quando essa razão ela é maior do que 1,10, nós dizemos que um teste máximo. Se for em uso de beta-bloqueador, a gente pode aceitar até acima de 1,05. Então, para eu falar que um teste é máximo do cardiopulmonar, vocês vão ouvir quociente respiratório ou razão de trocas respiratórias, entendeu? Porque aí sim eu consigo avaliar metabolicamente se o paciente atingiu exaustão, que a gente está muito familiarizado com a frequência cardíaca. Mas, tipo, essa paciente com beta-bloqueador, para eu saber se realmente é máximo, eu vou olhar o quociente respiratório, que é a razão metabólica entre produção de CO2 e consumo de oxigênio. Então, essa paciente atingiu um consumo de oxigênio máximo de 27,4, 84% do predito. Acima de 85% do predito, a gente diz que a condição aeróbica está dentro da normalidade. Então, vocês vejam que realmente aqui eu consigo definir que essa paciente está assintomática. Ela atingiu uma velocidade de 8,7 km por hora, inclinação de 3%. E aí o consumo de oxigênio limiar anaeróbico de 13,17, 42% do predito. Esse valor oscila entre 40 a 60. O pulso de oxigênio foi normal, um pulso ascendente. O pulso é como se fosse o volume sistólico, né? Então, ele respondeu bem. E o slope, que é um bom parâmetro, a ventilação, a razão em relação à produção de gás carbônico, essa inclinação, ela foi de 25,05. O normal é abaixo de 35. Então, outro fator prognóstico normal na insuficiência cardíaca. O OIS, que é a eficiência da captação periférica de oxigênio, depois a gente vai entender isso melhor, foi dentro da normalidade, 98% do predito.
E o tempo de recuperação do consumo de oxigênio, a gente não acompanha a recuperação da frequência cardíaca. No cardiopulmonar, se eu estou fazendo análise metabólica, eu também vou ter a recuperação do consumo de oxigênio. A gente espera que reduza em torno, que seja esse valor menor do que 90 segundos para chegar na metade. Como isso, Milena? Tipo, o paciente atingiu um consumo de oxigênio de 20 no pico. Quanto tempo vai demorar para ele chegar a 10? Se esse valor for menor que 90 segundos, está dentro da normalidade, então discretamente alterado. Então, para uma paciente com disfunção, eu estou com uma paciente tranquila e que é sedentária, né? Então, ela está bem. Aí, em 2019, essa paciente, ela aparece já grávida de 1 mês, mas continuava assintomática. Uso de carvedilol, enalapril, pressão 110/60, frequência de 60. No laboratório, ela havia parado estatina, então o LDL voltou a subir. E o eco mostrava uma fração de ejeção, parecia que tinha respondido aos medicamentos, 49%, e as valvas normais, né? Foi optado por suspender o enalapril, e foi trocado o carvedilol por metoprolol. Celia, Carlos Aurélio, alguém quer falar alguma coisa do metoprolol na gestante? Olha, Milena, do ponto de vista do beta-bloqueador, o carvedilol não está contraindicado. Mas o metoprolol, ele tem mais estudos com metoprolol. O carvedilol. Então, mesmo que o carvedilol mais específico para insuficiência cardíaca, mas em geral se prefere o metoprolol durante a gestação. Joia. Só para agregar, né? Informação para a gente. Exatamente. Mas não está contraindicado e todo, mas não tem evidência suficiente, não tem robustez, né? Para que você não tenha lesão de dano de fetal. Então, o metoprolol tem mais. Certo. Mais segurança. Ô, Milena, por que, Souza, por que o metoprolol não foi otimizado a dose? Ficou em 3,125 e mesmo enalapril 5 miligramas? Assim, eu acho que, não sei, né? Foi o Wesley que está conduzindo, ele está aí. Eu acho que foi questão, não sei, de pressão, não sei se ela acompanhou tão certinho. Pressão, viu, doutor Souza? Ah, perfeito. Pressão, inclusive, agora com enalapril, no final a gente pode falar, ela já está tendo sinais de tontura novamente. Eu não consigo otimizar beta-bloqueador nela, não. Talvez agora ela está fazendo, no final a Milena vai falar, está fazendo mais reabilitação. Talvez por isso essa dose do enalapril vai ter que ser reduzida aí. Mas foi pela pressão mesmo. Aí aqui, só para puxar o gancho, né, está divulgando nosso posicionamento sobre exercício físico na gestação no pós-parto. Essa paciente tem uma disfunção ventricular, né? Então, nesse caso, naquelas pacientes que têm disfunção, né, menor do que 45%, geralmente a gente não indica. E se for maior que 45%, tem que ser uma decisão compartilhada, realmente avaliar se a paciente continua bem, sem sintomas, para estar fazendo exercício físico. Mas essas informações vocês podem encontrar todas no posicionamento quando tiver com a gestante, mesmo com cardiopatia. E aí, a gravidez, por incrível que pareça, foi tranquila, ela manteve-se assintomática durante toda a gestação. Foi programado o parto cesariano, para vocês verem como ela ficou bem, né? Ela chegou com 39 semanas e 3 dias. Optaram por fazer heparina no pós-operatório, né? E aí eu até busquei um pouquinho que existe relatos de aumento da incidência de trombos no VE e tromboembolismo sistêmico em mulheres com cardiomiopatia periparto. A anticoagulação deve ser considerada no cenário de redução severa durante o final da gravidez e mantida de 6 a 8 semanas pós-parto. Eu acho que aqui foi mais o obstetra, né? Eu acho que ele ficou preocupado com a disfunção e quis fazer heparina no pós-operatório. Apesar da disfunção. Milena, aí eu assim, tenho uma ressalva no caso, porque, primeiro, em relação à cardiomiopatia, que eu não consideraria uma cardiomiopatia periparto, né? Por conta que ela já tinha doença antes de engravidar. Mas aqui ainda não estou chamando de cardiomiopatia periparto, não. Aqui, como foi feita a heparina, para justificar, o cuidado, entendeu? No tratamento, porque você falou o tratamento, entendeu?
Certo. O tratamento que o obstetra, da anticoagulação, né? A anticoagulação, entendeu? A subparinização, não. Mas a anticoagulação, ela tinha uma fração de ejeção, ela entrou na gravidez com fração de 49, não foi? Isso, 49. Então, era sem muita disfunção. Então, assim, não é, digamos assim, indicação Rotina. absoluta. Não é, entendeu? Isso, então, chamar a atenção isso. Que eles falam na redução severa, né? Exatamente. A fração de ejeção mais baixa. Ocorre muito tromboembolismo, porque a própria gravidez já conduz a eventos tromboembólicos. Mas eu acho que o obstetra ficou com receio e preferiu, né? Eu acho que por isso que eu quis trazer essa informaçãozinha. Na prática, acontece isso nos serviços que não tem muita, né, referência, né? Assim, não estão muito referenciados pelo receio, mas não... Você vê que ela aguentou bem, né? Isso, gravidez. 39 semanas. Porque ela tem uma fração até relativa. Ela podia ter piorado, mas não segurou. E a sintomática, ela chegou para mim, quando eu conversei com ela, doutora, nem enchei as pernas, nem inchaço nas pernas eu tive. E aí veio a Covid, lembra, em 2021, essa paciente sumiu, preocupada com o bebê, saí de casa, e ela volta para avaliação só quando o bebê já está com 1 ano e 8 meses. E aí ela estava com fadiga, com as noites, sem dormir, e a amamentação, mas ela achava que era tudo por bebê, mas ela estava diferente, já não estava tão assintomática. E estava usando metoprolol de 25 miligramas. Então, ela passou esse tempo todo aí, que ela não buscou diante da pandemia, mas o R sempre deixava os exames já para a próxima consulta. E aí ele já percebeu no exame físico que tinha algo diferente, né? Um sopro sistólico piante difuso, estava descrito assim, e ela estava com a pressão de 110 por 70, com a frequência de 70 batimentos. E ela já chegou com esses exames que tinha sido deixado na última consulta. O eletro tinha modificado, tinha já um padrão sugestivo de sobrecarga atrial esquerda, né? Mantinha aquele padrão difuso de repolarização. E agora o eco, volume de ato esquerdo, 42,6, um ventrículo com diâmetro diastólico de 7,3, uma fração de ejeção de 30%. Hipocinesia difusa, importante, a relação L de 14,9, um aumento importante do ventrículo esquerdo, com a disfunção diastólica grau 2 e já com a insuficiência mitral funcional moderada, com a vena contrátil de 4,6, um orifício regurgitativo efetivo de 0,37, o volume regurgitante 50 ml, né, por batimento, e uma pressão sistólica artéria pulmonar de 29. Olha o Holter, como aumentou a arritmia, foi para 11 mil, era em torno de 3 mil, depois baixou 509%, né, de extrassistolia ventricular, com 32 taquicardia ventricular, sendo a mais rápida, curta, de 3 batimentos, com a frequência 229, e do perfil lipídico, a única coisa manteve a dislipidemia. E aí, alguma coisinha? Aí, e agora? Eu queria acrescentar aí que, assim, só uma colocação para que vocês pensem, reflitam, a entrega da paciente. Eu não consegui perceber na história como é que foi essa transição dela da gravidez para depois para o clínico, né? Do obstetra, se ela ficou... Porque teve a Covid, foi muito tempo que ela ficou no periparto, no pós-parto, né? No primeiro ano, pelo menos no primeiro ano. Que as coisas, o que acontece durante a gravidez? O período de descompensar ou aparecer uma cardiomiopatia é o período que antecede o parto e o pós-parto. Até o terceiro mês é o período mais, até mesmo 6 meses. Tanto que hoje está se recomendando, ainda não está como diretriz, né, porque ainda precisa de mais evidência, é se fazer um quarto período, quarto semestre, incorporar o quarto trimestre da gravidez, justo para evitar essas flutuações, esses gaps. Porque a paciente, na hora que ela amamenta, isso com relação ao periparto, né, é o período pior do periparto. Porque se a gente for, porque ela, sem dúvida, não é uma periparto. Porque assim,
ela não desenvolveu, e também não desenvolveu hipertensão, para a gente pensar que a hipertensão, a pré-eclâmpsia, tivesse piorado a cardiomiopatia já estabelecida dela, né? Chamou minha atenção muito a baixa voltagem que a paciente tem. Saiu um artigo recente, depois eu vou botar no grupo, chamando a atenção de pacientes com cardiomiopatia com baixa voltagem, chamando a atenção e assintomáticos, para a gente ver prognóstico, inclusive. Aí teve um gap muito importante que poderia ser otimizado os medicamentos dela, porque ela já tinha. Provavelmente isso. Ela ia descompensar. Então, ela tinha que ser otimizada, todo o tratamento da cardiopatia, quando ela começasse a descompensar. Ou até para não descompensar. É a profilaxia, até para não descompensar. É tentar, como o Souza mesmo falou, otimizar a droga, que eu não sei se... Entendeu? Eu tô assim, só fazendo colocações, para que a gente preste muita atenção nesse período. Existe um gap muito grande. Não, perfeito, doutora Celi. Agora, esse período foi muito complicado por conta da Covid, sim, né? Sim, então, eu me lembro bem, ela estava com os pais que moram no Rio, estava em Aracaju com eles, e aí estava esse receio da contaminação, né? Sim, sem dúvida. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre as possibilidades das suspeitas do Aurélio, do Souza, quem tiver mais do José Augusto? Alô, Milena? Oi. Um detalhe interessante, né, que você veja que aquilo que eu tinha chamado a atenção em relação à função diastólica, ela aumenta o volume do ato esquerdo, que é uma hemoglobina glicada da função diastólica, já desenvolve padrão de disfunção diastólica grau 2, né, e passa a ter sintoma, né? Quer dizer, é uma coisa curiosa, que ela não tinha sintoma antes, né? Isso. E, logicamente, uma piora grande do caso, o ventrículo esquerdo já cresce bastante aí, né? Não é só, veja bem, eu não estou vendo nem, não é só a fração de ejeção. Veja, a dimensão diastólica agora já está 7,3, né? Então, isso. Ô Souza. Isso Milena, pessoal. Oi, sim. Tem algo muito importante, que é um marcador que a gente usa BNP, ProBNP, né? Que a gente faz no acompanhamento de pacientes gestantes, a gente faz como segmento rotineiro para ver um delta, entendeu? De acompanhamento. E aí elas vão mostrando, elas vão aumentando. E aí a gente vai observando que essa piora gradativa, entendeu? Ela foi prejudicada pela Covid aí, né? Mas mesmo no início, no pós, e trans do percurso para acompanhar, porque ela pode, como ela tinha 49 de fração, pode ter vindo piorando sem se tornar sintomática. Ela só se tornou sintomática quando o ventrículo dilatou muito e ela começou a ter um volume indexado maior, uma sobrecarga do ato, né? Ela começou a ir cansar. E outra coisa, a gravidez por si só, no final, ela traz fadiga, ela traz congestão, ela traz dispneia, que é muito equivocado. Assim, a gente tem dificuldade de fazer a diferença. E ainda aumenta um pouquinho o BNP, mas geralmente não é muito distante de 100. E aí a gente acompanhando, a gente percebe. Essa é Agora ela ficou muito assintomática, tanto que ela chegou com 39 semanas, e assim, ela disse, doutora, nem as pernas eu enchi, eu estava totalmente sem sentir nada, super bem, entendeu? Sim, já aconteceu mas é importante, algo... Milena, você fazer... Não, eu sei, estou falando que chama atenção, né? A paciente que chega assim, conseguiu levar a gestação aparentemente estável, né? Mas Milena, eu não sei se Luiz está aí, né? Essa paciente tinha talvez marcador de um prognóstico um pouco complexo desde o início, né? Uma fibrose que não foi pequena, né? Isso. Pelo que vocês quantificaram. Então, talvez o maior marcador que a gente tem no início seja esse fato, né? A gente tem um músculo já com uma fibrose importante e ela é candidata a remodelar mais. No meu entender, pelo que eu percebi, aí teve Covid, etc., o quanto a gente conseguiu, é muito difícil você, numa doente dessa, otimizar tudo, sobretudo num período conturbado como esse, e eu acho que tem uma sobrecarga também hemodinâmica da gestação, né? Já foi colocado aí.
você tem 4 anos de evolução de uma miocardite. Foi 31 anos quando você fez o diagnóstico, a gente não sabe quando é que ela vem, há quanto tempo atrás ela teve essa miocardite, ela já estava com a fração de ejeção de 47%, com muita fibrose. O grande lance é ver se a gente perdeu algum ponto, provavelmente não consigo enxergar uma outra causa importante, um hipertiroidismo, sei lá... Não, todas normais da tireoide. É isso, não tem nada. O que a gente vê é que o ventrículo cresceu, piorou a arritmia, também não me parece que seja um componente de taquicardiomiopatia, mesmo pela TV, né? Não é 13%, não sei, Alexandre também está aí, quem mais tiver da arritmia, não vejo muito por aí. E apareceu uma insuficiência mitral, né, moderada, pelo menos, que também vai perpetuando. Me parece uma história natural de uma paciente que teve uma agressão inflamatória importante lá atrás, mas me parece. E que engravidou. Exatamente, com certeza a sobrecarga hemodinâmica da gestação contribuiu com essa piora. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é a questão de aconselhamento para a gravidez. Ela tinha uma vontade muito grande de engravidar, mas eu não aconselhei, mas também eu não proibi totalmente. Como é que vocês fariam? Você não tem substrato para desaconselhar não engravidar. Exato. Eu não incentivei, né? Mas também não proibi. O que você poderia fazer é, num planejamento familiar, você primeiro fazer até entrar com um estudo até genético dela, entendeu? Para saber se ela tinha uma miocardiopatia dilatada, se ela tinha qual tipo perfeito. Entendeu? Esse acompanhamento, esse mapeamento genético seria muito importante. Mas ali, nesse caso, com padrão de miocardite, de realcimésio, será que, Luiz está aí, será que a gente... Eu pensei nisso, mas será que... Só rapidinho, porque vai ter outra ressonância. Deixa a Luiz entrar já. Tá. Vai ter outra ressonância que eu acho que a gente vai ficar com essas hipóteses, como vocês falaram. Só porque ainda tem mais coisa, viu? Eu me desculpa interromper, só porque vai vir a ressonância e vocês continuam. Pode ser? Pode. Porque já estão se importando. Eu ia falar agora, mas eu espero a ressonância também. Lélia, você se aquete, você espera um pouquinho. Então, as hipóteses diagnósticas, porque aí vocês fecham as hipóteses diagnósticas. Como o Zé Augusto falou, será que não foi uma piora mesmo de uma cardiomiopatia já pré-existente, né? Aquela miocardite, teve esse percurso, esse tempo todo sem um acompanhamento adequado? Será que não seria uma cardiomiopatia dilatada familiar? E muito interessante, ela já tinha 2 parentes com cardiomiopatia, e a irmã agora abriu um quadro, a irmã é mais nova do que ela também, com cardiomiopatia dilatada. Aí entra tudo. Né? Ou, em último caso, que parece não ser, seria a periparto. E aí foi otimizado, né, com esse outro eco, quando ela chegou, ele otimizou o bisoprolol, o enalapril, voltou para o enalapril, 5 de 12 em 12, a espirulactona de 25, a dapaglifosina de 10 e a atorvastatina de 20. E aqui, só para fazer um reforço, que a cardiomiopatia periparto é o desenvolvimento de uma causa incerta de ser a fração de ejeção menor que 45%, que ocorre no último mês de gravidez ou até 6 meses pós-parto. Mas tem que ser na ausência de doença cardíaca pré-existente conhecida. É um diagnóstico de exclusão. Essa paciente ela já tinha uma disfunção prévia, então a cardiomiopatia periparto realmente fica um diagnóstico pouco provável. Outra coisa que chama atenção é essa genética, né? Nós, 3 parentes já, sendo um bem perto, né? A irmã de primeiro grau, a irmã mais velha, desculpa, atrapalhei. A irmã mais velha está também desenvolvendo miocardiopatia. Aqui, só para reforçar, falar um pouquinho do periparto, em relação ao diagnóstico, a maioria, o diagnóstico é feito no primeiro mês pós-parto, 23% aqui durante o parto, antes 6%, e a maioria no primeiro mês pós-parto. Outro dado importante que eu achei aqui falar é que sugere que até 20% das mulheres com cardiomiopatia periparto têm uma mutação identificada causadora da doença, embora uma sobreposição substancial com formas hereditárias da cardiomiopatia dilatada seja observada. Parece que a cardiomiopatia periparto pode fazer parte do espectro clínico e genético da cardiomiopatia dilatada, e uma das mutações mais frequentes seria na titina. Aí agora vocês quer falar um pouquinho mais? Eu vou terminar, vou chegar na ressonância. Acho que você sintetizou. Vou falar na ressonância. Falou, né?
falar na ressonância. Eu acho que você sintetizou o que já se falou, né? Pronto, isso. Aí vamos chegar na ressonância, que aí vocês fecham. Então, ela começou a ter dispneia realmente aos esforços moderados, continuava sedentária, teve Covid leve em fevereiro de 2022 e estava usando aqueles medicamentos, o bisoprolol de 5, enalapril, espronolactona e adapa. Fez um eco, 7 de abril de 2022, o ventrículo 6,3, agora só que é eco, né? 5,3, e uma fração de ejeção de 20%. Com hipocinesia difusa importante e uma insuficiência mitral moderada. O ProBNP estava em torno de 799. Já com beta-bloqueador, ela tem uma ótima resposta, vocês viram que a arritmia reduziu para 2%, sem taquicardia ventricular. E aí, essa paciente fez uma ressonância, olha, a ressonância 2022, era bom o Luiz falar e a gente volta a discutir, Aurélio, José Augusto, Souza, Celi, o diagnóstico. Diga aí, Luiz Flávio, um pouquinho da ressonância. Oi, Milena. Então, respondendo as perguntas aí que fizeram, o José Augusto fez, quando a gente fez a ressonância lá atrás, a gente tinha uma disfunção e um realce. Então, é como eu falei, ficam duas possibilidades aí, né? Ser uma miocardite que levou a uma disfunção, ou ser uma miocardiopatia aí, normalmente genética, né, associada com fibrose. Os dados na época indicavam que parecia ser mais a primeira hipótese. Por quê? Porque era muita fibrose para pouca disfunção, né? Mesmo assim, cabe, né, um diagnóstico diferencial. E aí, como é que você vai diferenciar? Biópsia não adianta nada. Biópsia leva em fibrose específica. Marco aí pode corroborar depois. Mas como é que só tem duas formas de você diferenciar. Ou é fazer o painel genético, né, para as miocardiopatias, ou é acompanhar. Né, porque as miocardiopatias genéticas, elas cursam por piora progressiva. Né, como o Zé Augusto falou, um grau de fibrose desse, miocardiopatia genética, ela vai cursar com piora. E se for uma sequela de miocardite, não. Aquela agressão vai ficar ali, não vai ter mais agressões futuras, e ela vai conviver com aquela fração de injeção até melhorar ao longo dos anos. E os primeiros anos de evolução sugeriam realmente uma miocardite, né, porque ela fez, até 2018, ela foi fazendo segmento, e a fração de injeção foi mantendo igual, não teve nenhuma piora funcional. Né? Pronto, e aí teve o gap, né? Teve a pandemia, teve a gravidez, e ela voltou com essa piora importante. Então, acho que assim, a primeira coisa que tem que saber é, será que isso foi a progressão realmente da doença, ou será que teve novas agressões no meio? Então, eu tenho que saber, basicamente, se ela teve novas miocardites, né? Porque ela pode ter feito novas miocardites. Então, eu tenho que ver como é que está realmente essa evolução do ponto de vista tecidual. O periparto, entre aspas, né, ela pode ter feito um periparto-like, né, mas normalmente o periparto reverte. Né, se ela tinha fração de ejeção de 46%, 47%, ela poderia ter feito um periparto, mas a tendência seria reverter. Né, 50%. Então, a tendência seria reverter, mas, né, eu pensaria primeiramente em ver como é que está esse realce. Então, aí você vê a ressonância de cima mostrando realmente a cavidade pequena, praticamente, tem uma dilatação mais discreta, né, uma fração de injeção boa, realmente, dá para ver a contração boa, e de baixo você vê realmente uma catástrofe, né? Não vê, totalmente hipocinético, né, praticamente não bate, dá para ver uma insuficiência mitral que não tinha na outra você não vê visualmente, aqui você vê realmente uma insuficiência mitral que chama atenção, né, e aí a gente vai para o realce, pode passar, Milena, o realce, e aí o que chama atenção, né? O realce não mudou. Né? Então, o realce, na verdade, não teve novas agressões. Em cima você vê a parte de cima, acho que faltou um corte desajeitado, mas o realce, a área de realce foi a mesma. Onde tinha realce tardio no anterior, tinha nessa. Então, não houve novas agressões. Então, pensando nessa evolução agora, né, ela mantendo agora sim, se você me desse essa ressonância hoje para eu ver, né, do jeito que está hoje, estaticamente, eu iria apostar mais uma cardiopatia genética. Né? Naquela época eu não tinha disso, mas vendo a evolução agora, né, e agora sim, agora o realce está compatível com a disfunção. Então, agora, realmente, né, vendo que uma disfunção grave dessa, não lembro quanto deu aí, pode ir para a próxima, acho que tem o laudo aí, né, Milena? Não botei o laudo não, porque aqui eu já coloquei. Pronto, mas assim, uma disfunção grave, acho que deu menos de 20% aí, e realmente com realce importante, nessa fase mesmo, eu pensaria realmente numa cardiopatia genética, acho que o Marco pode, Carlos Aurélio pode complementar aí, alguma informação aí.
Isso. Como Milena já tinha até falado, né, de algumas mutações que se sobrepõem até com a da cardiomiopatia periparto. Eu também acho que não é cardiomiopatia periparto, visto a disfunção ventricular prévia que ela tinha, mas uma das mutações que está associado à cardiomiopatia dilatada, familiar, e que pioram durante a gestação é a mutação da titina, né? E tem outra mutação também, que é a mutação do retículo sarcoplasmático, e que é a mutação do SERCA, né? Associada da mutação da SERCA2, e a mutação da laminina, são outras duas mutações que, além de piorarem com o gatilho da gestação, elas também pipocam de arritmias. Mas o substrato genético familiar, né, associado com essa piora após, né, essa piora do pós-parto, e além desse substrato arritmogênico também muito grande, que até melhorou com o uso do beta-bloqueador, sugere muito alguma cardiopatia genética. E uma das mutações que eu pensaria mais, visto essa piora, quando a gente pensa em cardiopatia genética, tem uma piora, com a piora progressiva muito rápida, a gente pensa muito em genética, e um dos marcadores de mau prognóstico é já quando já tem muita carga fibrótica antes, né? Então, eu acho, sim, que a principal mutação aqui que eu penso é a mutação da titina, porque ela piora, já tem dados na literatura que o gatilho da gestação, o gatilho do pós-parto, ela piora realmente a evolução da dilatação ventricular, né? E um grande marcador de mau prognóstico é a arritmia, que melhorou bastante até com o uso do beta-bloqueador. Eu queria, Marco, muito bem colocado isso que você falou, chamando a atenção da proteína da titina, né? Que está muito ligado, por exemplo, justamente onde linka, né? A cardiomiopatia peripática e a cardiomiopatia dilatada. E ainda não se sabe onde é uma, onde é a outra exatamente. Não está muito definido. E agora, é importante que, na definição da cardiomiopatia peripática, quer dizer, a gente não pode definir essa paciente, isso tem que ficar bem claro, e você fez isso, é que a gente não pode chamá-la de cardiomiopatia peripática. E a cardiomiopatia peripática, por definição, ela não deve ter nenhuma cardiopatia. E ela já tinha, não é? Isso acho que assim, porque às vezes se confunde um pouco. O difícil é justamente nessa situação, é você definir, ela não porque ela está com bastante, ela se manteve com a cardiomiopatia, então ela não teria indicação de engravidar, de outras gravidezes subsequentes. O ideal é que desaconselhe, porque é a evolução dela, mas antes, se fosse aconselhar, essa a nossa preocupação, a gente que faz cardiopatia e gravidez, é justamente no aconselhamento dessas pacientes, deve ou não engravidar, né? Esse é a grande interrogação. E aí está um caso mostrando a importância tanto do painel, né? Do painel de genético, quanto da evolução. E o acompanhamento, esse acompanhamento, muitas das cardiomiopatias, elas pioram mesmo depois no pós-parto. A gente espera que seja no pré-parto, e aí deixa a paciente muito tempo sem estar no segmento. E quem sabe, eu não sei se tem, eu não percebi na história, Milena, se tinha, eu falo do BNP, porque a gente não pode todo dia estar fazendo ressonância. Teve nessa última consulta, né, que estava 700 e pouco. Mas é importantíssimo você fazer um segmento, né, dessa paciente com coisas mais simples, né? Assim, que permita com que a gente possa disponibilizar até a nível de saúde pública, até a nível das condições mais básicas, que é onde mais acontece, muitas vezes, esses casos. O painel genético, ela disse que estava se preparando, né? Porque, infelizmente, ainda não é uma realidade, né? Para todo mundo. Exatamente. Ela estava se preparando financeiramente, né? O Hélio já tinha falado com ela, e ela está se preparando para poder fazer o painel genético.
Então, realmente ficam como os principais hipóteses, né? Uma evolução da miocardite, né? Com a sobrecarga da gestação, ou, como o Luiz também colocou, bem importante, parece mais uma cardiomiopatia dilatada, o Aurélio também corroborando, familiar e essa genética, né? Que a gente vê a história familiar muito rica, né? Chama atenção. Eu concordo também, plenamente. Chama atenção e uma evolução também muito rápida, né? Essa paciente está com fração de ejeção de 20%, paciente jovem, né? É uma paciente com 35 anos. E ela ainda está amamentando, Helena? Não. Quando ela chegou com eco, ele já interrompeu a amamentação. Quando ela chegou com aquele eco, com a fração de ejeção bem reduzida, entendeu? Já foi parada. Chegou a usar para ela, mas aí teria que ter a cabergolina, no caso, não sabe, né? Não, já foi bem tardio, né? Assim, 1 ano e 8 meses. Eu digo, quando ela piorou, foi quanto tempo depois? Mas foi bem depois, foi diagnosticada. Ela já chegou com um bebê de 1 ano e 8 meses, ela perdeu o segmento. Entendeu? Entendi. Mas ela ainda estava amamentando. Tava. Então, é isso que eu estou questionando, se não seria talvez interessante que se fizesse para reduzir, para suspender a amamentação, entendeu? A lactação, porque a grande indicação, que é uma coisa que o mundo não tem experiência, mas e até a gente é quem mais tem experiência da cabergolina, porque a bromocriptina especificamente teria uso, mas a gente usa para induzir, para cortar a lactação, para suspender a lactação. E às vezes melhora as disfunções. Certo. E aí ficou, muito obrigada, Troceli. E aí ficou, né? Será que essa paciente já está na indicação de transplante cardíaco? E eu vou trazer algo bem interessante para vocês, né? O cardiopulmonar dessa paciente. Imagine, uma paciente com fração de ejeção de 20%. Olhe como as coisas são. Ela atingiu uma frequência de 160, 87% da prevista, né? Ela está com beta-bloqueador, atingiu um quociente respiratório de 1,06 e um VO2 máximo de 23,6. Observe, ela teve queda aqui na lateral, essas duas colunas, 2018 para 2022, 4 anos, teve uma queda de 21% do VO2 absoluto, mas observe que ainda é um VO2 bom, bem longe ainda para a indicação de transplante. E outra coisa positiva, outros marcadores ainda com bom prognóstico. O VE-BCO2 slope de 25,16 ainda continua normal. O que piorou foi a eficiência periférica da captação de oxigênio. Essa paciente ficou sedentária esse tempo todo e o coração foi piorando, né? Então, a periferia também, que era normal, está em torno de 64% do predito. Isso a gente vai começar a trabalhar mais em outros casos, a eficiência periférica mostrando nessa paciente como é importante a reabilitação, né? Lembrem que, assim, e eu vou falar um pouquinho do cardiopulmonar já, que é um sistema integrado, né? Para eu ter um bom consumo de oxigênio, eu preciso de coração, pulmão, mas eu preciso também de periferia, eu preciso de musculatura, eu preciso de mitocôndria. E às vezes a gente esquece do exercício físico. Então, às vezes eu melhoro o coração, mas a parte muscular está muito ruim do paciente. Então, aqui é só para mostrar, né, que essa paciente tem uma fração de 20% e olha o consumo de oxigênio. E muitas vezes esquecemos de avaliar o teste cardiopulmonar. E aqui, o tratamento dessa paciente estava, né, bisoprolol, enalapril, espilactona, já pode ter até mudado pela última vez que eu olhei, foi indicada a reabilitação cardiovascular, olha a indicação de reabilitação, é classe 1, nível de evidência A, melhora a capacidade de exercício, qualidade de vida e reduz a hospitalização. Se a gente pensar quantos pacientes são indicados reabilitação, a gente se preocupa muito em otimizar a dose de medicamento, né? Ir atrás dos dispositivos, como está aqui, mas observe a importância. Tem medicação, tem um dispositivo, cirurgia, mas estilo de vida é fundamental. Então, a gente não pode esquecer o exercício físico na paciente com insuficiência cardíaca. E aqui é bem rápido, só para dar uma noção do cardiopulmonar, né? Alguém falou? Aqui só para dar uma noção do teste cardiopulmonar de exercício, só reforçando, esse exame é só você colocar, solicito o teste cardiopulmonar de exercício. Algumas pessoas utilizam ainda o termo ergospirometria, tanto faz. O termo mais utilizado é esse, teste cardiopulmonar de exercício, e fácil lembrar, avalia coração, pulmão ao exercício. Então, aqui, para a gente pensar um pouquinho o que é o consumo de oxigênio.
nada mais é o consumo de oxigênio do ar que a gente respira. Pensem, aqui nós temos o oxigênio, nós inspiramos do ar atmosférico, vai pelo pulmão à veia troca, é jogado na corrente sanguínea, é captado pela hemoglobina, e essa hemoglobina, vou passar de novo, vai levar até coração e depois chegar até a periferia ao músculo, né? E essa mitocôndria vai precisar desse oxigênio para transformar em energia e a gente realizar o exercício físico. Então, o consumo de oxigênio, ele depende desse sistema integrado, nessa da engrenagemzinha aí. Eu preciso de um pulmão para captar o oxigênio do ar atmosférico, eu preciso de um coração bom para bombear o sangue, a hemoglobina chegar lá até meu músculo, e eu preciso de uma periferia boa, eu preciso de massa muscular, eu preciso de mitocôndrias ativas. Então, o consumo de oxigênio, a gente não pode lembrar só do coração, eu tenho que lembrar também da periferia. Então, naquele caso que eu mostrei para vocês, o exercício físico era muito importante, a periferia prejudicou bastante. Aqui eu trago, né, a sala onde a gente faz exame, para vocês entenderem um pouquinho quando for solicitar como é o exame, né? Às vezes a gente pede e alguns não tiveram oportunidade de ainda de ter conhecido na residência. Então, aqui eu trago a sala da gente, né? A máscara, esse paciente ele vai ter uma máscara, nessa máscara tem um pneumotacógrafo e uma linha de ar. É aqui que eu vou saber da ventilação, do consumo de oxigênio, da produção de gás carbônico. O paciente ele é monitorizado com a oximetria, aqui vocês veem a saturação de oxigênio, e o resto parecido com um teste de esforço simples, né? O eletrocardiograma, a pressão arterial. Eu vou trazer aqui um videozinho para vocês verem. Deixa eu ver se vai passar. Ixi, não passou. Já vai. Eu tinha testado e passou. Vocês estão visualizando? Não, né? Não. Não entendi. Aqui eu trouxe um exame que era para mostrar o paciente realizando um teste cardiopulmonar. E o que acontece? À medida que a gente vai fazendo o esforço físico, a gente vai precisando de mais oxigênio para gerar energia. Então, meu consumo de oxigênio, que é esse rosinha, vai aumentando. Chega um momento que chega ao limite, né, da minha captação, meu coração chegou ao limite, minha periferia chegou ao limite, então a gente tem um platô desse consumo de oxigênio. Então, isso eu posso falar realmente que o paciente atingiu um consumo de oxigênio máximo. Paralelamente, a acidose vai acontecendo, vai vir na troca com oxigênio, liberação de gás carbônico, a produção de gás carbônico vai aumentando e chega a passar pelo consumo, ultrapassar os níveis do consumo de oxigênio, porque aqui eu estou em acidose importante, lembrei do tampão bicarbonato, vai ser liberado água e gás carbônico. E a ventilação, ela faz todo esse processo, tanto na captação do oxigênio, quanto na liberação de CO2. Então, ela responde tanto quanto eu quero captar mais oxigênio, quando eu quero liberar também mais CO2, eu vou hiperventilar. E nós temos que saber, o consumo de oxigênio é fundamental para avaliar a condição aeróbica do paciente. Esse trabalho é antigo, de 91, no paciente com insuficiência cardíaca. Observe em 12 meses como cai o prognóstico de um paciente com consumo de oxigênio menor que 10. Lembra aquela paciente, ela tinha 23,8, olha a sobrevida dela, ela está lá, no contínuo. É uma paciente que, apesar da fração de ejeção muito ruim, ela ainda está bem. E aqui eu trago esse trabalho recente de um colega meu, um amigo, na verdade, da residência do HIT, do Dr. Luiz HIT, que foi publicado agora em 2022, bem interessante, mostrando a baixa concordância da classificação funcional que a gente está acostumado pelo NIRA e as variáveis do teste de exercício cardiopulmonar em pacientes com IC de fração reduzida. Então, o que é que ele fez? Ele observou o que o paciente falava, classificou, né, NIRA 1, 2, 3 e 4, e elegeu 5 parâmetros, não foi nem só o consumo de oxigênio, ele elegeu 5 parâmetros do teste cardiopulmonar. O VE/VCO2 slope, a recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto, aquela eficiência periférica que eu falei para vocês, a fração expiratória de CO2 e o consumo de oxigênio pico. E ele deu um score, né, para avaliar, ele dividiu em 1, 2, 3 e 4 e observou a concordância com a NIRA. Olha, observem, paciente que se diz assintomático, você encontra nos 3 grupos. Paciente com péssimo prognóstico, que essa classificação maior do que 15, e dizendo-se assintomático. O que acontece no nosso dia a dia? Muitos pacientes são limitados. Eles fazem o quê? Levantam, vão comer,
fazem quase nada na casa, lê um livro, vai para a internet, e eles são limitados e se dizem assintomáticos. Então, tomem cuidado quando pegar uma fração de ejeção, eu digo os dois extremos, ruim, e o paciente pode estar melhor, como vocês viram esse caso, e aqueles casos que, apesar da disfunção não ser tão grande, o paciente está funcionalmente pior. E o consumo de oxigênio normal, é quando eu falei naquele caso, no primeiro, é quando ele atinge acima de 85% do predito. Abaixo disso, a gente diz que o consumo de oxigênio está reduzido. Existem vários preditos para a gente fazer essa comparação. Hoje, a gente tem o de Almeida, né, lá da Paraíba, com a população brasileira, e Milane, em Brasília. Ultimamente, nos lados, você vem utilizando bastante. O Milane publicou um trabalho este ano, né, um grande trabalho, muito bom, e eu estou utilizando o previsto por ele, que foi com a população brasileira. Lembrar que o consumo de oxigênio é influenciado por idade, por gênero, peso, altura, exercício físico e até etnia. E aí eu fico pensando, por que aceitar 20% no erro no consumo de oxigênio? Vocês sabiam que o teste de esforço, geralmente, ele superestima a condição aeróbica do nosso paciente, em torno de 20%? Observe que a gente faz um teste de condição aeróbica boa, você fala, poxa, esse paciente não tem condição aeróbica boa. Será que a gente aceitaria um erro, até que eu gostaria, de 20% para mais na altura? Um peso corporal, na pressão, no colesterol, na glicemia? Então, a gente tem que pensar, quando a gente quer a objetividade, principalmente no paciente com IC, né, a gente precisa de um teste cardiopulmonar para estar avaliando o consumo de oxigênio. Para a indicação de transplante classe 1, pacientes com consumo de oxigênio pico menor ou igual a 10. Classe 2A, paciente que esteja com beta-bloqueador, o consumo de oxigênio pico menor ou igual a 12 ml quilo por minuto. Observe aquela paciente 23, então, graças a Deus, essa paciente está bem longe, né, do transplante neste momento. Se o paciente não tiver com beta-bloqueador, esse consumo de oxigênio pico, para indicar o transplante, tem que ser menor ou igual a 14 ml quilo por minuto. Só vou fazer duas observações, mas para o consumo de oxigênio é importante que o teste realmente seja máximo. Então, toda vez, vocês olhem isso, não olhem a frequência cardíaca, você vai olhar a razão de troca respiratória, que pode vir como aquele R, R, E, R ou QR, quociente respiratório, que nada mais é do que a razão da produção de gás carbônico pelo consumo de oxigênio. Se esse exame for máximo, esse QR é maior do que 1,10. Se tiver uso de beta-bloqueador, a gente aceita acima de 1,05. E por que é interessante, Milena, avaliar a parte metabólica? Se eu tiver um paciente com beta-bloqueador, com incompetência cronotrópica, marca-passo, desmotivado, como é que eu vou saber que realmente foi máximo pela frequência cardíaca? No cardiopulmonar eu consigo, então às vezes o paciente fala, doutora, foi muito, eu já falo, que eu digo assim, quando chegar no seu máximo, levante a mão. Só que eu vejo que o paciente não chegou ao máximo, porque eu tenho um paciente na minha mão, eu tenho um quociente respiratório, eu tenho essa razão de troca gasosa. Então, se ele não chegou a 1,10, 1,05, eu sei que ele pode ir mais. Se tiver tudo bem, eu incentivo mesmo para a gente tentar pegar o máximo do paciente, né? E o VO2 máximo, ele depende da exaustão. Aqui eu gosto muito dessa figura, né, que ela traz paciente de alto risco, paciente moderado e baixo risco. Essa paciente, ela tem todos os preditores de baixo risco. Um consumo de oxigênio limiar anaeróbico maior que 11, um pico de consumo de oxigênio maior que 20, e o slope normal ainda, o VE/VCO2 slope. Então, em um ano, a sobrevida é maior do que 95% dessa paciente. Nós temos diversas variáveis de prognóstico, mas eu não queria uma aula pesada, mas depois a gente vai começar devagarzinho trabalhando sobre estas variáveis. E aqui, mostrando a acurácia de todas essas variáveis. Olha, o consumo de oxigênio, a acurácia, Zé Augusto aí, 0,72. O slope, o VE/VCO2 slope, a acurácia da curva Hoppe foi 0,79. Olha a eficiência periférica do consumo de oxigênio, 0,75. O que é interessante, tanto o OIS como o VE/VCO2 slope não dependem do exame máximo, e o consumo de oxigênio depende. Então, aqui, só para finalizar, às vezes a gente faz todos esses exames no paciente com ICC e teste cardiopulmonar. Essa diretriz do ESC 2021 está como classe 1, como os outros níveis de evidência C. Mas ele está igual aos outros, classe 1, então a gente não pode estar esquecendo o teste cardiopulmonar para avaliar paciente com insuficiência cardíaca.
porque a gente vai classificar melhor essa capacidade funcional do nosso paciente, e isso é importante para quê, Milena? Principalmente para otimizar tratamento. E eu digo principalmente naqueles casos que o eco ainda está bem e funcionalmente o paciente já está com marcadores prognósticos bastante alterados. E às vezes, como a pessoa vê o eco bem, ela não otimiza esse tratamento, não corre atrás. Às vezes deixa para correr atrás quando a situação já está muito pior, que já caiu a fração de ejeção. Então, cardiopulmonar não é algo novo. Se vocês forem abrir no PubMed, vocês vão encontrar mais de 7.000 publicações no assunto. Então, por mensagens venais, do caso, eu gostaria de deixar que sempre a gente buscar aquela aula de Aurélio, né? Eu falei, vou trazer esse caso, ele falando, sempre busque a elucidação da causa da miocardiopatia. Você colocar como idiopática, na maioria das vezes, está errado. E a gente só pode fazer isso quando excluir a genética. A miocardiopatia periparto é um diagnóstico de exclusão. Não pode haver comprometimento cardíaco anterior. A importância do painel genético em pacientes com história familiar de miocardiopatia sem causa diagnóstica ainda confirmada. O teste cardiopulmonar de exercício ele é importante no segmento das miocardiopatia, permite avaliação funcional com precisão, aqui a gente tem objetividade, você está medindo diretamente o consumo de oxigênio. Os trabalhos demonstram baixa concordância dos parâmetros do cardiopulmonar com a classificação de NIRA, que a gente está tão acostumado a utilizar. Por quê? Lembrar que os sintomas são subjetivos e o paciente pode limitar-se nas suas atividades cotidianas, conforme eu já falei. E a otimização do tratamento medicamentoso e não medicamentoso são fundamentais para a gente evitar a evolução do remodelamento ventricular e a piora clínica e principalmente da qualidade de vida do nosso paciente. Eu gostaria de agradecer a todos que estão até agora com a gente, principalmente ao Wesley, que quando eu precisei de um caso clínico, né, para apresentar no Congresso do DERC, me falaram assim, eu quero um caso de insuficiência cardíaca na mulher. Só que assim, é tão difícil, né, às vezes tem tanto caso, tinha que ser um caso interessante. E aí eu lembrei desse cardiopulmonar, e ele foi super solícito, ele estava viajando, ele liberou o prontuário para eu analisar, liberou o telefone da paciente. Então, assim, nem sempre a gente encontra isso, essa solidariedade. Então, deixo aqui meu muito obrigado ao Wesley e obrigado a todos vocês que estão aqui nos escutando. E, assim, o que precisarem de mim em relação ao teste cardiopulmonar, eu sei que muita gente não teve contato durante a residência, então eu estou aqui para explicar no particular, entendeu? Quem pede sabe disso, que eu sempre tento dar o retorno, né? Então, fiquem bem à vontade. Muito obrigada. Bem, parabéns, Milena, sem dúvida nenhuma. Uma apresentação muito rica, né? Peraí, você não finalizou aí com as... Já finalizei. Bem, parabéns, né? Então, assim, muito rica, uma audiência muito grande aqui, tem mais de 43 pessoas aqui me ouvindo, né, durante a apresentação, e sempre ilustrar com um caso clínico, que é um atrativo muito grande, né? Bem, eu estou vendo aqui que Celi levantou a mão e com doutora Celi. Celino, você está sem o som. Excelente. Parabenizar a Milena pela excelente apresentação. A revisão que ela fez, né, a colocação do cardiopulmonar, que não é, digamos, o nosso cotidiano, a gente pensar nessa reabilitação da paciente, essa grande contribuição da atividade e da quantificação do potencial do paciente. Eu tenho uma pergunta ao Wesley, também, essa boa vontade do Wesley, fornecer o caso. No caso, quem está acompanhando é você, Milena, ou Wesley? Não, é o Wesley. Wesley. Milena, Wesley, Milena, ele pensou na possibilidade... Milena, você descompartilha a sua tela, porque fica confuso aqui para acompanhar. Se, no caso, se pensou em usar o sacubitril valsartana, porque ela tá com enalapril, né? Beta-bloqueador, DAPA. Se pensou no... Eu queria ouvir a opinião de vocês. E a sua também. Sacubitril valsartana. Tá falando? Eu não ouvi muito bem. Continua com a tela aí, Milena. A sua tela continua compartilhada.
Agora fechou. Sobre o entresto, doutora Celi? Não ouvi muito bem. Sim, eu queria ver se pensou em fazer nessa fase, depois da agora, né, que ela está na fase de, inclusive, reabilitação, mas ainda está com fração de ejeção muito baixa e tal, utilização do saco do trivalvartana. E quanto tempo, eu não entendi direito quanto tempo ela, quando chegou, voltou depois da gravidez, ela estava 2 anos depois do parto, foi? Foi com cerca de 1 ano e 8 meses, eu acho que ela voltou para mim. Ela ainda estava amamentando, Wesley, na época? Estava. Porque às vezes tem pacientes que amamentam por muito tempo, né? Mas ela foi suspensa a amamentação. Na verdade, eu tive um susto, porque teve aquele período da Covid e ela me mandou uma mensagem, disse que o filho nasceu bem, tinha um eco recente com a fração de injeção que ela prévio, né, 47%, e estava assim, mais ou menos assintomática, e depois, com 1 ano e 8 meses, ela me volta mais sintomática, dizia que estava escutando um barulho estranho, tipo algo piante, né, e associado com a palpitação, e aí ela chegou só com 1 ano e 8 meses, quando eu a examinei, eu realmente escutei algo meio piante, parecia mais algo de insuficiência mitral mesmo. Aí eu pedi um novo eco e pedi para ela suspender a amamentação. Aí agora ela vai quinta-feira no meu consultório. Ela me mandou uma mensagem dizendo que está tendo muita tontura. Sim. E eu já estava aguardando aí na manga o entresto. Então, muito provavelmente para trocar, né? Fazer, exato, introduzir na troca do enalapril. E observe se ela realmente deixou de amamentar, né? Porque tem pessoas que... ela deixou. Ela deixou, né? Certeza. Deixou. Tá, eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês, se isso é uma pergunta, se valeria a pena, na avaliação dela, ver como é que está a prolactina dela. Já que a gente não faz habitualmente, a gente não faz a pesquisa, eu pergunto a Marco Aurélio se não tenho faz a experiência pesquisa do DK, do 16 KDA, se faz a... Não, assim, a prolactina até poderia ser, mas eu acho que a fase dela de insuficiência cardíaca já está tão mais crônica que eu acho que nesse momento não teria tanto benefício nesse momento. Eu acho que se tivesse na fase aguda de uma IC aguda, né, principalmente no período no período de puerpério imediato, acho que até nesse momento poderia até valer a pena. Mas eu acho que já tem um período tão avançado de IC que eu acho que nesse momento já não valeria tanto mais a pena. E principalmente pela suspensão da amamentação, né? Mas eu teria curiosidade, mesmo. Eu teria curiosidade, tanto por conta do envolvimento da prolactina, de saber como estaria essa prolactina dessa mulher, entendeu? Eu teria... Porque, por exemplo, a cabergolina, na verdade, ela está sendo usada. Na Dinamarca tem aqui, talvez... Nos Estados Unidos é proscrito, mas na Dinamarca para inibir lactação. E aí termina tendo os benefícios, claro, que numa fase bem mais precoce, evidentemente, mas não sei como é que ela piorou tanto, né? Eu não sei até que ponto tem essa contribuição, já que a gente não tem tão clareza dessa fisiopatologia, dessas pioras. Então nós temos aí escrito Wesley, depois é Augusto. Wesley, pergunta rápida, resposta rápida. Não é pergunta não, é parabenizar a Milena, excelente aula. Ela fez uma resumo do caso, assim, de uma maneira, na verdade, nem resumida, bem detalhada. Eu acho que eu tive até uma visão agora melhor do caso. É interessante quando um outro colega olha o caso, né, dos nossos pacientes, né? Realmente foi um caso muito difícil para mim desde o início. Em 2016, eu sinceramente pensei nessas duas possibilidades, miocardite pós-viral e algo genético, mas em 2016 essa questão do painel genético
ainda não era tão forte, então eu fui manejando clinicamente, e depois ela teve essa descompensação aí, depois do parto, né, com 1 ano e 8 meses aí, o filho, e eu quero agradecer a Milena, assim, a didática dela, venho aprendendo muito com o teste cardiopulmonar cada dia, nas nossas reuniões do Heart Team, cada vez mais a gente, nas apresentações, tem um teste cardiopulmonar incluso, tanto em valvopatias, quanto pacientes coronarianos e ICCs também, e a doutora Celi também, que deu algumas dicas práticas de manejo dos pacientes, também nesse cenário aí de mulher, periparto. Então, só mais agradecer mesmo. Zé Augusto. Eu também queria parabenizar a Milena, eu acho que foi um caso bastante ilustrativo, ela mostrou desde o início de uma disfunção ventricular sintomática até uma avaliação para transplante. Aos nossos olhos, essa paciente era para transplante e ela mostrou a força e a acurácia do cardiopulmonar em fazer a discriminação dos pacientes que realmente precisam dessa terapia ou ainda podem esperar um pouco. E comentou muito bem sobre as terapêuticas clínicas e adjuvantes, desfibrilador e etc. Eu acho que foi muito rico aí para residente, para a gente rever, foi excelente. Eu queria só fazer uma pergunta, um comentário, eu tenho muitos especialistas, né? Eu penso que essa questão da genética, ela tem que ser entendida como uma questão também acadêmica, uma questão de aconselhamento genético, mas tem uma ética aí no aconselhamento genético, se você tiver uma variante genética, porque só para colocar um gene desse, se a gente pegar a titina, o que seja, ele às vezes ele pode se manifestar com os 3 fenótipos mais comuns que a gente conhece. Já foi falado na periparto, já tem na hipertrófica, pode ser até na restritiva, e várias dessas mutações, elas se apresentam com um fenótipo distinto. E, no fundo, o que a gente tem tratado é fenótipo. Então, o painel ele é importante, mas ele talvez ainda precise de uma validação para que a gente possa colocar, ou deva colocar ele em larga escala. Penso eu, queria ouvir também, porque eu acho que isso é bom, esse contraponto. Em relação ao aconselhamento genético, eu já coloquei, é muito difícil, né? Em torno de 30% das mioc dilatadas podem ter uma variante genética, né? Pelo menos essa é a estatística, 30, 40. A gente agora, como é que se a gente não proíbe uma paciente que tem 47% de engravidar, como é que a gente vai aconselhar ela que tem uma variante genética que a gente nem sabe qual é o valor preditivo positivo em desenvolver uma disfunção ventricular na prole? Então, é uma questão que a gente tem que raciocinar. O quanto essa genética vai mudar, porque até onde a gente sabe, a gente trata o fenótipo. E CFEP é uma receita. E CFER é outra receita, hipertrófico é outra receita e restritivo, digamos, é outra receita. A genética, a gente ainda não tem correlação genética fenotípica que possa discriminar de forma muito efetiva a terapêutica, e mesmo prognóstica também não. Então, diante dessa complexidade, que é a relação genotípica e fenotípica, genotípica e clínica final, a gente precisa pensar muito bem como é que isso vai entrar no arsenal. A gente está numa época que a gente precisa prestar contas, né, do dinheiro que a gente gasta, e etc, etc. Então, é só mais uma reflexão que a gente deve estudar, deve acompanhar os dados e tudo, mas vocês podem ver que a literatura atual já tem falado em talvez um ânimo não tão grande como tinha há uma década atrás, etc. Então, eu queria só fazer essa ponderação. Mas, parabéns, Milena, foi muito, muito, muito boa a sua apresentação. Ou seja, a genética não interfere com a receita, né? Não, até onde eu saiba, não vai. Estamos cara, né, Zé Augusto? Sem falar nisso, né? Veja, ela está se esforçando para fazer o painel, então tem que ver exatamente que esforço é esse, que esforço, quanto vai ser, porque a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com esse dado. Se a gente vai contraindicar, ou então vai fazer uma pesquisa no filho, ou é melhor fazer um eco na prole e seguindo um ecocardiograma na prole, não sei, é só uma ponderação. Então,
tem um dos trabalhos que eu li, ele sugerindo, quando essa mulher já tivesse, como essa paciente tinha uma disfunção e tinha uma história familiar forte para a cardiomiopatia dilatada, você fazer o painel genético dessa paciente, porque se for alterado, você acompanhar a paciente mais de perto, já chamar a atenção, como você falou, você não falou da fibrose? Aí, poxa, não, essa paciente já tem a titina, já tem uma chance de fazer uma complicação maior. Então, assim, o acompanhamento, a diferença que fala nesse artigo que eu li é em relação ao acompanhamento. Se tivesse feito o painel antes, você já descobrisse que ela já tinha tendência, você ia enxergar essa paciente diferente, entendeu? Entendi. É isso mesmo, Milena. Eu também fiz uma revisão grande para a aula do... Agora, não é tanto que precisava para estar lidando mesmo com o que a gente está fazendo, mas e mostra isso, não tem uma definição, não está difícil, é mais o aconselhamento, porque não tem, mesmo os pacientes que recuperam função, no caso com a cardiomiopatia peripática, que as outras em geral não recuperam, é totalmente a função, isso não valida que ela não vá ter uma nova descompensação ou um agravamento na próxima gestação. Então, não tem nenhum parâmetro, é o seguimento mesmo, clínica e a decisão compartilhada que faz a mulher arriscar ou não. Porque quando uma mulher quer isso, eu digo pela minha experiência clínica de cardiopatia e gravidez, de muitos anos, quando a mulher quer engravidar, até com hipertensão pulmonar, já tive paciente, hipertensão pulmonar, reunião da família toda, marido e tudo, e a mulher engravidar e morrer no pós-operatório, mas ela engravidou no pós-parto, sabendo que podia morrer. Bem, pessoal, aqui temos, eu acho que tem mais chance para mais uma pergunta, um posicionamento. Fábio Campos. Não, eu estou usando esposo. A semana passada foi Raquel e era Carlos Kleber. Então é isso, eu acho que... Gente, eu tenho uma dúvida. Aí vocês não estão conseguindo fazer nenhum painel genético por convênio, porque em 2019 eu tive um paciente que eu fiz, ele era da Cefaz. Aí a gente fez com a doutora Betânia lá no laboratório DNA, foi até uma indicação de Luiz Flávio, em Salvador, com um relatório médico. Eles entraram, fez um relatório e eu consegui fazer. Aí eu não sei se eles aboliram isso. A gente pede mais para prognóstico e aconselhamento, né? Assim, ver nesse caso específico. Aí não se faz mais por convênio, não tem como fazer? Não sei se vocês viram com o Emerson, Milena. Será que o Emerson... Então, eu tive um caso recente de um atleta, eu fiz com o Emerson, mas não, ele tem Bradesco, o Bradesco a princípio não autorizou, Emerson manda para São Paulo, que coisa interessante, no DNA sai R$5.000. É isso mesmo. Emerson mandando para São Paulo saiu R$3.000, e ela está na justiça brigando para o reembolso, porque se fosse esperar até o convênio liberar, entendeu? Mas não foi liberado pelo convênio, mas ela botou na justiça. Agora, a DNA... ela colhe o exame e manda para São Paulo. Isso. Porque não tenta baixar o preço, eu não consegui entender, foi isso. Bem, então, para o último comentário, é Carlos Aurélio? Sou eu mesmo, professor, sou eu mesmo. Você fecha aí com chave de ouro essa só complementando assim, da questão de quando a gente pedir teste genético, né? Além da questão assim, de a gente fazer o aconselhamento de prognóstico, né? Tem algumas mutações específicas que têm impacto no tratamento. Por exemplo, mutações da laminina, do retículo sarcoplasmático são muito arritmogênicas. E essas, às vezes, o limiar, por exemplo, para a gente indicar um CDI, por exemplo, pode ser menor para esses pacientes, né? Então, além dessas mutações indicarem mau prognóstico para a gente ficar de perto com o paciente, né? Também a gente tem algumas implicações de estratégias intervencionistas que a gente pode ter um limiar também menor, até para indicar, por exemplo, terapias avançadas, como transplante ou dispositivo de assistência ventricular, a gente poderia ter até um limiar menor para indicar nesses pacientes que têm algumas mutações de pior prognóstico. Beleza. Rapidinho, o Marco, só corroborando esse valor aí. Uma das coisas que tem que pensar não parece o fenótipo dela,
Mas essas fibroses muito mesopicárdicas, uma das coisas que está muito em voga hoje em dia é a cardiopatia ritmogênica de VE, né? Porque antigamente só fazia diagnóstico quando tinha VD junto, mas agora não. Já tem vários trabalhos mostrando que muitas vezes é difícil você diferenciar, né, a fibrose da gordura, né, nessa fase de avançada. Então, você pegar, por exemplo, sair uma genética positiva, por exemplo, para displasia aí é CDI, não tem outro caminho, né? É a indicação classe 1, né? Então, eu acho que você só vai saber o que você fazer quando você começar a fazer muito teste genético, começar a vir as coisas que a gente às vezes não espera, né? Eu acho que é uma coisa que está começando agora. Eu acho que muita resposta a gente vai ter aí no futuro, né? Bem, eu acho que uma outra pergunta que foi feita e não foi respondida é com relação à associação a troca, né, do enalapril pelo sacubitril valsartano. Eu não sei se ela vai lucrar muito, sobretudo porque ela estava com problema de pressão, não é isso? Então, essa associação é muito hipotensora, eu não sei até, eu não sou muito convencido que você ganha substancialmente com essa troca. Eu não sei qual a opinião de Aurélio, que tem muita experiência nisso, mas eu não sei se eu trocaria, tirando assim um paciente que vem deliberadamente com tosse, que intolera o inibidor da ECA, eu não sei. E ela está só com 10 miligramas de enalapril, já está fazendo tontura, entendeu? Exato. Eu ia falar a mesma coisa, porque a dose, se a gente fosse colocar uma dose de sacubitril valsartana, a gente ia colocar uma dose baixa, e a gente vê que o benefício dos estudos foi com a dose mais alta, de 97/103. E muito provavelmente a gente não vai conseguir atingir essa dose nessa paciente. Perfeito. Então, às vezes, isso na diretriz de doença de Chagas nós discutimos bastante, que tem uma tendência de você ir, né, pelo mais novo e tudo mais, e às vezes você entraria com a dose menor da associação, com talvez menos benefício do que o próprio enalapril, que a paciente está tolerando aí, não tem tosse, tolera bem. Então, acho que isso é outra mensagem importante aí. Eu acho que tem que ver o CDI, né, o próximo passo aí, né? Sim. Bem, pessoal, então, assim, Milena, eu queria parabenizar você, parabenizar também o Wesley por ter disponibilizado o caso. Você veja que isso é um fato louvável, porque ele expõe a conduta dele e parabenizar todos aqui que tiveram uma discussão ética, né? Porque é muito fácil você criticar a conduta depois que você vê o caso inteiro, né? Porque não aumentou, porque não fez isso. Então, eu acho que foi uma atitude assim, louvável de todos os que participaram da reunião, e não seria diferente, conhecendo exatamente quem está por aqui, mas parabenizar o Wesley de disponibilizar o caso e que outros também façam o mesmo, porque você veja, essa é uma das reuniões que a gente mais lucra, né? Você mostrou uma metodologia enriquecendo e ajudando na condução de um caso clínico, né? Então, você veja, uma pessoa, né, Zé Augusto, com uma fração de ejeção daquela, qualquer um ia dizer transplante, e o teste cardiopulmonar mostrou que não está na hora, né? Então, o que a gente puder retardar, né, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um ganho para ela. Então, acho que parabéns pelo caso, pela escolha, o Wesley por ter seguido, e os comentaristas aqui, que sempre enriquecem bem, e eu continuo sempre dizendo, é o dia da semana que eu mais gosto, mais lucro, e com fé em Deus vamos continuar ainda, insistindo aí nessa reunião, aí o nosso 35º... Depois do dia 2 é o dia que você mais gosta. Depois do dia 2, até o artigo que eu escrevi agora para esse final de semana, civismo com respeito, entendeu? Eu acho que tem que se respeitar tudo, né? O desejo das pessoas, o resultado da eleição, e também lembrar que a pandemia não acabou, e quem está doente, né, não deve ir para votar, ou pelo menos use uma máscarazinha e se proteja para não contaminar os outros. Então... Obrigada, viu, a todos. Parabéns, Milena. 17 pessoas ainda, viu, Milena? Você teve uma... Não, e são... Eu estou apontando 1h45 de aula já, 7h45. É maravilhoso, Milena. Parabéns. Eu que agradeço a todos que participaram e contribuíram, viu? Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.